e hoje nós vamos falar da decisão mais importante para o Bitcoin. Obviamente que não, né, galera? Deixa essa balela para os outros. A gente não vai falar sobre o Fed hoje, porque não importa o que o Jeremy Powell ele vai falar na reunião hoje. O que importa para nós é identificar a tendência, identificar os dados e através dos dados a gente vai tomar uma decisão de compra ou de venda, não em cima de uma notícia. Obviamente que hoje será um dia de alta volatilidade, porque tem pessoas que vão operar as notícias, mas entenda que quem opera a notícia não consegue entregar tendência para o mercado, beleza? A tendência ela vem através dos investidores. E bom, hoje nós vamos analisar Ether e eu vou te explicar que quem rodou Ether nos últimos 2 anos foi maluco, porque simplesmente poderia ter Bitcoin na sua carteira rendendo muito mais e tendo menos risco envolvido. Mas eu vou te mostrar que também essa tendência de baixa dos últimos 2 anos aí, ela tem um alvo para que ela acabe. E a gente vai comentar nisso na nossa análise de hoje. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre a análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar o conteúdo ele está sendo relevante. Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Pra gente começar passando aqui no gráfico Ether / Bitcoin, olha só, eu comentei isso dentro da comunidade on-chain, tá? Que a gente estava formando, mais uma vez, um triângulo descendente ali, que isso era um padrão bearish, inclusive eu fiz um post lá dentro explicando quando a gente teve o rompimento desse triângulo descendente. A gente está tendo mais quedas no par Ether / Bitcoin. Se a gente der um zoom out aqui, por exemplo, e olhar para um gráfico semanal, a gente vai ver que, cara, há 2 anos o Ether está se desvalorizando perante ao Bitcoin. Isso significa que, ao longo desse período, se você foi um amante de um bom projeto, você teve uma desvalorização de 54% dos seus Bitcoins. Isso mesmo. Se você tivesse investido e ficado em Bitcoin em vez de ficar em Ether, hoje você teria o dobro da quantidade de Bitcoins que você tem na sua carteira hoje, graças ao Ether, a desvalorização do Ether. E entenda que Ether ele tem um excelente fundamento. E ativos que têm excelentes fundamentos, ativos que são bons projetos, isso só significa para nós que vale a pena a gente investir o nosso tempo em analisar aquele ativo, mas isso não quer dizer que a gente tem que comprar aquele ativo e simplesmente esquecer e ficar rodando. Não. Quando o ativo ele tem um bom fundamento, a gente deve analisar ele quando ele tiver uma boa estrutura de preço, de oferta e de demanda, aí sim a gente fica investido nesse ativo. E eu vou te mostrar através de dados hoje, técnicas que você pode utilizar daqui para frente para você poder investir em Ether, por exemplo, sem que você seja um amante fiel a um ativo que ele não é fiel a você, por exemplo. O que é fiel a você é o seu patrimônio, é o seu dinheiro, é você multiplicar o dinheiro que você utiliza para comprar uma casa, comprar um carro, para colocar comida para sua família, prover segurança, liberdade. A isso você tem que ser fiel, não a um ativo em específico. Esquece essa parada de que Bitcoin ou Ether só se compra, não se vende, de que bons projetos você deve rodar porque uma hora eles vão subir. Se fosse assim, meu amigo, seria simples, né? E olha só, quando a gente olha o histórico de qualquer coisa, o preço sobe. Isso é muito por conta da inflação também. Se você rodar 1 quilo de arroz aí nos próximos 10 anos, você vai conseguir vender ele mais caro do que você pagou hoje. Mas o jogo de investimentos não é esse. Se você está investindo, o seu jogo é buscar uma performance consistente, uma performance melhor do que o mercado, com que você consiga multiplicar o seu capital de uma maneira que outras pessoas não conseguem. Olha só, qualquer um consegue comprar 1 quilo de arroz ali e esperar 10 anos. O preço dele vai subir. Como qualquer um consegue vir aqui, entrar e comprar Ether hoje e esperar 10 anos que daqui a pouco ele vai subir. Mas lembre-se que 95% das pessoas perdem dinheiro no mercado. Ou seja, os 5% ele faz alguma coisa diferente. Talvez seja uma análise de performance, beleza? Bom, quando a gente olha para isso daqui, o Ether tem uma grande desvalorização acontecendo e a gente já teve esse padrão acontecendo no ciclo passado.
hoje fica claro, né, o rompimento dessa linha branca aqui quando a gente compara com o ciclo passado. Isso aconteceu também nesse período aqui. E muito disso daqui foi explicado naquele vídeo que eu soltei para vocês há 4 meses, explicando por que o Ether morreu nesse período. Pouquíssimas pessoas deram atenção nesse período. Obviamente, todos os meus clientes deram atenção para isso, porque nenhuma das minhas carteiras contém Ether. Desde o rompimento dessa região, eu vim em um ciclo muito mais concentrado em Bitcoin. E quando a gente chegou dentro dessa região aqui, ó, por exemplo, foi quando eu comecei a me expor muito mais agressivamente nas altcoins e também no Ether. Só que quando a gente tem esse suporte sendo perdido aqui, por exemplo, é onde eu vi que eu tomei uma decisão errada no passado de investir com mais sede nesses ativos, nas altcoins, esperando, por exemplo, a altcoin season. Então aqui você entende que você fez um erro lá atrás, ótimo, você corrige aquele erro ali, você toma uma decisão de saída. 4 meses se passaram e a gente vê que a decisão ela foi assertiva. E entenda que quando a gente olha para o price action, por exemplo, de Ether, hoje a gente já está dentro de uma região de suporte. Se a gente olhar aqui para a região que nós temos, essa região que Ether está entrando aqui agora, é uma região de suporte. Muito provavelmente a gente vai ver Ether se segurando aqui no par Ether barra Bitcoin. Isso daqui pode trazer um pouco mais de fôlego para o Ether, tá? Isso daqui pode fazer com que a gente veja o Ether se segurando, como no ciclo passado, desde quando a gente perdeu o fundo principal aqui do ciclo Ether barra Bitcoin, a gente viu o Ether se segurando em uma região. Nessa região, ele fez uma consolidação ali, um fundo duplo, para depois ele voltar a subir. Eu vou te explicar nessa análise de hoje qual que é o elemento que fez com que Ether começasse a subir dessa maneira e que nós tivemos a altcoin season. Assim, você pode utilizar esse elemento também para tomar as suas decisões de exposição em Ether. Ou seja, quando a gente olha nesse momento, né, esse momento aqui já acaba sendo muito tardio para a gente começar a olhar para se desfazer de Ether, porque nós já estamos próximo de uma capitulação. Essa capitulação, seja um flush acontecendo aqui dentro, ou seja o ativo formando um fundo duplo aqui, alguma movimentação aqui com alto volume vai fazer com que vários investidores capitulam. Inclusive, você pode começar a observar que esse movimento ele está acontecendo aos poucos. Várias pessoas já estão se questionando e construindo conteúdo dentro do YouTube sobre o Ether não está performando tão bem. Será que essa tese realmente morreu? Será que agora é a hora de mudar de Ether para Bitcoin? Não, agora é tarde. Já aconteceu as movimentações. Você já não deveria estar exposto em Ether faz tempo. Se você tivesse pego, por exemplo, há 4 meses atrás, você teria se prevenido de toda essa movimentação de baixa que nós tivemos no Ether em um passado recente. E nós estamos falando de quando o Ether estava lá em $3.200, que foi a publicação desse vídeo que eu fiz aqui no canal, por exemplo. De lá para cá, a gente já viu o Ether se desvalorizando aí mais ou menos 28% nesse período. E se a gente der um zoom out para o gráfico do preço do Ether, a gente nem está olhando no par barra Bitcoin, tem pessoas que elas são amantes e fiéis a um ativo, mesmo ele estando em tendência de baixa primária. Cara, é super simples a gente visualizar se o ciclo ele é de alta ou se o ciclo é de baixa. Se o ciclo é de bull market ou se o ciclo é de bear market. É super simples, é só a gente dar um zoom out no gráfico e identificar qual que é a tendência. Você pode colocar uma média de 200 aí no seu gráfico e através dessa média de 200 você consegue ver claramente se ela está apontando para cima, nós estamos em bull. Se ela está apontando para baixo, nós estamos em bear. Você não precisa ser amante do ativo e simplesmente rodando ele eternamente, porque uma hora Ether vai subir, porque é a blockchain revolucionária, a blockchain de contratos inteligentes. Sim, galera, tem um excelente fundamento Ether, só que fundamento não faz preço. Porque entenda que até mesmo um Bitcoin, ele vale um Bitcoin através do fundamento do Bitcoin. Agora, quando a gente olha para o ativo em termos de $60 mil, $70 mil, estamos olhando para um ativo financeiro.
E o que faz esse preço variar é a lei da oferta e da demanda. Para o Ether é a mesma coisa. Ele é um excelente protocolo? Sim. Ele tem bons fundamentos? Sim. Então vale a gente investir o nosso tempo analisando ele para entender os movimentos de compra e os movimentos de venda. Mas isso não quer dizer que porque ele tem bons fundamentos que a gente vai simplesmente comprar aquela parada e holdar porque uma hora ele vai subir. Sim, uma hora ele vai subir. Eu quero que você entenda que há um grande perigo em você ficar holdando um ativo durante tendências primárias de baixa. Qual que é o perigo? O perigo é que, por exemplo, se você tem um custo médio ali em Ether, vamos falar que você comprou ali em 3.500, tá? Nem estamos falando que você comprou em topo, comprou dentro da região de topo, mas você já teve uma desvalorização de 33%. Isso ao longo dos 208 dias. Isso significa que 208 dias você ficou no prejuízo. Esse ativo ele vai subir? Sim, ele vai subir, ele tem bons fundamentos, então ele vai passar esses 3.500? Sim, ele vai passar esses 3.500, mas pode ser que leve mais 100 dias para ele passar esses 3.500, pode ser que leve mais 50 dias para ele passar esses 3.500, e isso significa que nós teremos uma alta de 54% acontecendo, ou seja, você poderia ter metade a mais do capital que você tem hoje. Se você tem 1 milhão e uma alta de 50%, você poderia estar com 1.500.000, mas se você está rodando um ativo, você não vai ter 1.500.000, porque tudo que você viu ao longo desse período foi 1 milhão virar 700.000, porque teve uma desvalorização de 30%, agora vai ter uma valorização de 50% para que o seu 1 milhão volte a ser 1 milhão. Ou seja, você perdeu aí 250 dias à toa. Você jogou o seu tempo fora como investidor, sendo que você poderia ter olhado para outros ativos nesse momento. Então entenda que se você quiser realmente ser uma pessoa que vai atingir a sua liberdade financeira, você tem que buscar por performance. Essa é a palavra. E não por ser amantes de bons projetos, beleza? Bom, a gente vai avaliar ali mais um pouco e eu vou te mostrar qual que é o elemento chave para que Ether comece a subir. Mas antes disso, a gente vai fazer uma análise on-chain do Ether também para entender em que fase do ciclo nós estamos. NUPL do Ether, ele está caindo. Hoje nós estamos dentro de uma fase de ansiedade dos investidores. Ou seja, isso quer dizer que as pessoas elas estão ansiosas, agoniando pela aquele ativo que está caindo. Você compra o ativo ali durante os últimos 2 anos, durante 1 ano, e, por exemplo, o ativo não performa, chega um momento que você entra em ansiedade, tá? Abaixo dessa região aqui, se a gente vier abaixo dessa região, a gente vai entrar na região de medo, aonde os investidores que entraram nesse ativo, que estão rodando, eles vão conseguir começar a sentir medo, por exemplo. E hoje tem coisas bem negativas acontecendo no Ether, por exemplo, quando a gente pega o custo dos investidores, hoje a gente está abaixo do custo dos investidores de curto prazo. Isso daqui é um sinal péssimo, porque se a gente está abaixo do custo do investidor de curto prazo, significa que a gente coloca eles no prejuízo. E se a gente coloca os novatos no prejuízo, meu amigo, o novato não tem estômago nem um pouco para poder segurar essa batata quente. Então chega uma hora que ele vai realizar esse seu prejuízo, ele vai sair do jogo e é onde acontecem os movimentos de capitulação. Só que, além da gente visualizar que Ether está abaixo do custo do investidor de curto prazo, a gente está começando a visualizar Ether abaixo do custo de investidores de longo prazo. Isso daqui começa a ser um baita de um problema. Quando a gente olha para as pessoas que investiram em Ether ali de 6 a 12 meses, nós estamos abaixo do custo delas. Se a gente olhar para as pessoas que investiram de 1 ano a 2 anos, nós estamos beirando o custo dela. E se a gente analisar os investidores de 2 a 3 anos, nós estamos abaixo do custo desses investidores. Ou seja, um pelinho mais para baixo, a gente entra abaixo do custo de quem está de 1 ano a 2 anos dentro de Ether, por exemplo, mas a gente olhar e visualizar que estamos abaixo do custo do investidor de 3 anos, isso é um grande problema. Isso coloca muita gente nessa ponta duvidosa, nessa ponta de ansiedade. Será que Ether não vai performar nesse ciclo? Será que nós vamos ter uma altcoin season sem um Ether? Será que ainda vale a pena investir em Ether?
Todos esses questionamentos, eles batem na cabeça do investidor. E, cara, vai bater na cabeça de todos os investidores. Obviamente que aqueles que souberam se proteger daquela movimentação vai estar fora do processo, mas aqueles que não se protegeram, eles vão se questionar em cima disso. E quando acontece um movimento de capitulação, joga aí no dicionário, capitulação significa desistência do inimigo. Levantar a bandeira branca e falar, estou fora, all done para mim. E quando a gente olha para essa capitulação dentro do mercado financeiro, é exatamente os investidores desistirem daquele ativo, sair fora e falar, cara, já deu essa tese aqui, eu não vou mais investir, eu vou sair fora. Quando isso acontece, significa que todo mundo vendeu, houve uma limpa daquelas pessoas que duvidavam daquele projeto. Isso acontece com os investidores de longo prazo também. Cara, pensa só, você está há 3 anos investindo no ativo e o ativo está performando mal. Há 3 anos está abaixo do seu custo. Muita gente fala que entra nos investimentos para combater a inflação, para que seu dinheiro não seja desvalorizado ao longo do tempo, mas não respeita nenhuma estratégia de proteção. Não faz o menor sentido. É melhor deixar a inflação com medo que você tomar 30% nos últimos 3 anos ali, por exemplo. Cara, é bem complicado, né? Então, quando a gente olha para isso daqui, é algo bem prejudicial para o Ether nesse momento. A gente precisa de várias reversões para esse ativo mostrar tendências de alta, por exemplo. E quando a gente olha para o supply na mão dos investidores de longo prazo, o supply na mão dos investidores de longo prazo está caindo. Isso porque a gente está entrando abaixo do custo deles. E se você se questionar se Ether está caro ou se está barato, não está barato nesse momento. As regiões mais baratas são essas regiões verdes e as regiões azuis. E são as regiões, quando a gente analisa o NUPL, que é o indicador que nos mostra se o preço do ativo está caro ou está barato, ele está nas zonas mais históricas de preço barato. Quando que a gente entra com o preço do ativo barato? Quando a gente estiver abaixo do custo médio de todos os investidores, tanto de curto quanto de longo prazo também. Quando a gente entrar abaixo desse custo, o preço do ativo ele está barato. Então, muitas pessoas hoje que são amantes de bons projetos vão olhar para a Ether e vai falar, o preço está super descontado, vamos comprar esse ativo. Bom, essa não é a visão que eu tenho nesse momento se ele está em uma tendência de baixa. Caso ele reverta essa tendência, e essa reversão pode acontecer amanhã, se ele reverter essa tendência, aí a gente pode começar a olhar para investir nesse ativo. Olha só, se você utilizar técnicas, por exemplo, de investir no ativo quando ele está em cenário mais bullish do que em cenários mais bearish, e aí, cara, a gente pode trabalhar através do algoritmo, através de uma learning machine, para entender qual que é o melhor momento para a gente fazer isso dentro da análise on-chain. Construir uma learning machine aqui para vocês entenderem que a gente pode se expor nesses momentos verdes e sair do mercado nesses momentos vermelhos aqui. Isso daqui já seria o suficiente para você ficar protegido durante várias movimentações de queda, por exemplo. Então, se você tivesse investido lá em 2019, por exemplo, quando o Ether custava quase nada ali, a gente pode voltar aqui, ó, quando o Ether estava ali na casa dos... Volta mais um pouco. É em julho de 2019 que eu coloquei aqui, ó. Quando o Ether estava lá na casa dos $200, olha só, se você tivesse comprado $1.000 quando o Ether estava em $200 e rodado até hoje, esses seus $1.000, eles teriam se transformado em $7.900. Se você tivesse respeitado todo esse processo que eu mostrei aqui para você, está exposto nas linhas verdes, está fora nas linhas vermelhas, você teria hoje uma performance, um resultado de 13.300 em vez de 7.900. Isso aqui é uma performance superior e entenda que, além de você ter uma performance melhor do que simplesmente holdar o ativo, você estaria protegido, por exemplo, durante as quedas. Quando essa linha ela está andando na horizontal, significa que você está protegido durante as quedas. Ou seja, a sua última saída em Ether teria sido em $3.200. Hoje, Ether se encontra em $2.300. Você teria poupado $1.000 para você poder comprar mais Ethers ali. Simples. Estratégias bem claras de proteção. Beleza? Eu jogo esse jogo hoje de estar construindo esses indicadores, estar construindo essa Learning Machine, tá? Trabalho junto com uma engenharia de dados dentro da Glassnode para que a gente possa construir esses indicadores, para que eu possa
apresentar isso para você e para que eu possa construir estratégias para os meus clientes, tá? O melhor de tudo é que eu compartilho isso com os meus clientes de dentro da Block Capital. E se você quiser ser um dos meus clientes, você pode ter acesso à carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link da carteira Rumo ao Milhão. Se você clicar nele, você vai ser direcionado para uma página, lá tem um vídeo que eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Mas entenda que ela é uma carteira Ctrl+C, Ctrl+V. Eu, Gui Teles, construo os indicadores, trabalho junto com a engenharia de dados, a gente vai construir uma performance de carteira e eu vou colocar o meu dinheiro e tomar as decisões dessa carteira. Assim que eu tomar as decisões de compra ou de venda, você só copia e cola. Nada mais. Você não precisa entender de análise, você não precisa ficar horas na frente do mercado, você não precisa ter uma engenharia de dados e muito menos assinatura da Glassnode. Você simplesmente precisa copiar e colar. Beleza? Se quiser fazer parte da carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Um dos fatos pela qual nós não temos Ether dentro da carteira Rumo ao Milhão é exatamente por conta da performance desse ativo. É exatamente porque dentro da Learn Machine, da carteira Rumo ao Milhão, a gente entendeu que existia o momento da gente sair fora do Ether, por exemplo. Por isso a gente aplicou estratégias de proteção em cima desse ativo. E nós não temos esse ativo nos 4 meses. Bom, o elemento-chave que vai fazer com que Ether comece a subir, que a gente comece a ter essa performance do Ether perante ao par do Bitcoin, é exatamente a expansão monetária. Quando essa linha vermelha ela estiver começando a indicar para cima. Se essa linha vermelha ela lateralizar, a gente também já pode ver o Ether começando a encontrar o fundo perante ao Bitcoin. No ciclo passado, a gente começou a ter essa performance superior ali do Ether perante ao Bitcoin, quando essa linha vermelha começou a subir. Foi a expansão monetária, ou seja, a gente começou a ter dinheiro em circulação para que a gente pudesse tomar mais risco. Quando a gente toma mais risco, a gente procura ativos mais arriscados, mais voláteis. Quando a expansão monetária acontece dentro do mercado tradicional, é onde as small caps e as mini caps elas começam a performar muito bem. E dentro das criptos, entenda que a small cap ela pode ser considerada o Ether, pode ser considerado o top 10 ali, as micro caps, a gente vai pegar outros tops ali para entender quais são esses ativos. Mas enquanto essa expansão monetária ela não for iniciada, a gente vai continuar vendo uma desvalorização do Ether perante ao Bitcoin, porque isso significa que o mercado ele está correndo menos risco. E saiba que se a dominância do Ether começar a subir perante ao Bitcoin durante uma queda do Bitcoin, aí as coisas estão feias no mercado cripto por completo, porque nós estaremos dentro de um bear market profundo. Você já sabe qual é a minha visão? A minha visão é que nós estamos vivenciando um bear market. Acredito que ele seja mini, não acredito que ele seja um bear market profundo. Mas se isso acontecer, pode ter certeza que as coisas serão mais negativas. Significa que nesse período nós não teremos oportunidades? Não, não significa nada disso. Significa que a gente pode continuar investindo. Por exemplo, na carteira Rumo ao Milhão, a gente comprou Bitcoin em 53 mil na última queda que teve e vendemos nos 60 mil, nos 59.900 para ser mais específico. Dá para aproveitar? Dá para aproveitar o bear market. Dá para fazer dinheiro? Dá para fazer dinheiro durante o bear market. É mais difícil? Sim, é mais difícil. A gente vai fazer tanto dinheiro quanto no bull? Não, nós não vamos fazer tanto dinheiro quanto no bull. Mas dá para fazer sim, desde que você tenha estratégias de proteção e você saiba que a alta, ela não é infinita. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e amanhã eu te vejo aqui no canal depois da decisão mais importante das criptos. Forte abraço, tamo junto e valeu!